Com alegria que retorno a esta tribuna para manifestar, e com muita satisfação e felicidade, a aprovação no último dia 5 de dezembro, o substitutivo da Câmara dos Deputados, aprovado no plenário do Senado Federal, que regulamenta a profissão de taxista, para estabelecer que a exploração de serviços de utilidade pública de táxi depende de autorização do poder público local a qualquer interesse com satisfação, ao mesmo tempo que altera as leis número 12.468, de 26 de agosto de 2011, e a lei 6.094, de 30 de agosto de 1974, e da outras providências. É com satisfação que, ao mesmo tempo, como senador, e aqui nessa casa defendendo especialmente os interesses da população brasileira, a categoria dos taxistas, infelizmente, ela das maneiras que era, pagava um preço muito caro por isso. Condicionava que aquela norma, a transparência de autorização, a prévia anuência do poder público, autorizadora, assegurando assim o direito da sucessão, estendendo aos herdeiros os direitos e obrigações decorrentes da isenção do imposto sobre produtos industrializados, aquisição de veículos e tudo mais, nos termos da Lei 8988, 8989, 95, que altera ainda a redação dos parágrafos 1º e 2º do artigo da Lei que eu mencionei agora há pouco, 6.094/74, para dispor que os auxiliares de condutores autônomos de veículos rodoviários contribuirão para o regime geral de previdência de forma idêntica aos contribuintes autônomos e que o contrato de trabalho entre o auxiliar e o condutor autônomo tem natureza civil, não gerando vínculo empregatício. O que quer dizer com isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? Que facilita para cada um proprietário, aquele que tem a placa do veículo, ter o seu auxiliar. Ao mesmo tempo, já que o ganho dos taxistas é pequeno, eles têm que aproveitar não só a parte do dia, como também muitas vezes a parte noturna, em muitas regiões igual a nossa, de Paraná, que os aviões às vezes chegam de 10 horas da noite, meia-noite, Cacoal chega a 10, 11 horas da noite, Porto Velho também não é diferente. Então isso vem de encontro, legalizando que todo auxiliar do taxista, ele tem e pode, vai contribuir na contribuição como regime geral da Previdência, como autônomo, e que o contrato de trabalho entre si não gera vínculo empregatício. Isso dá uma segurança para o taxista, uma vez que o taxista, contratando um outro motorista, da maneira que estava antes, ele poderia ir no Ministério do Trabalho, ele poderia buscar os seus direitos ademais que viria pela frente. Com isso, ele fica como auxiliar, ao mesmo tempo dando condições para que o mesmo proprietário possa, ao mesmo tempo, contar com aquilo que tem, na verdade, certeza de poder receber. Desta forma, como claramente explicitado por Sua Excelência o senador Renan Calheiro, em suas argumentações, traz para aqueles profissionais antes tão esquecidos pelo poder público, tanto os direitos quanto também obrigações. De posse de sua autorização, como única de outorga da exploração de serviços de táxi, haverá simplificação, a racionalização e o controle da atividade, que poderá ser exercida por quem entender esses requisitos técnicos sem necessidade de submissão, como ocorre. O substitutivo determina que após procedida a transferência da autorização, o veículo somente poderá ser conduzido por pessoas habilitadas e que se enquadre em todos os requisitos exigidos para este fim. Tal transferência, como aprovado, deve ser feita com anuência do poder público e que, desta maneira, exercerá esta fiscalização das suas atividades. O texto, como veio da Câmara, atualiza a lei que trata das contribuições
previdenciária de auxiliares, como frisei agora há pouco, de motorista autônomo, da Lei número 6.094, de 1974. Estabelece que os auxiliares de condutores individuais de veículos rodoviários possa contribuir para o regime geral de previdência social de forma idêntica aos contribuintes autônomos. Determina ainda que o contrato entre autônomo e auxiliar é de natureza civil, sem vínculo empregatício. Então, a vocês que estão me assistindo, taxista, que vão ter a oportunidade de dar mais um emprego. Muitos de vocês têm trabalhado, se sacrificado durante a semana, durante a noite, ou mesmo nos finais de semana, e ao mesmo tempo, muitas vezes, para não se constranger futuramente, na verdade, não contratava um motorista auxiliar. Com essa legislação, com essa nova lei aprovada aqui nessa casa, esperando a sanção da presidente Dilma, com certeza você pode gerar mais um emprego, você pode dar mais uma oportunidade, você pode ganhar mais. Congratulo-me, assim, a todos e os demais senadores que comemoraram esta aprovação, afirmando que foi feita justiça a todas as famílias desses profissionais taxistas que, por vez, perdem um bem de família com a morte do dono da permissão. O que quer dizer isso? Antes, sabe o que acontecia, senhor presidente? O taxista é proprietário de uma placa, no trabalho do dia sofre um acidente, a família perde o esposo, o filho, o irmão, o pai, e ao mesmo tempo a placa de táxi, antes dessa lei, voltava para o órgão público. Não era de propriedade da família. Com esta lei, vem dar a condição, vem dar a legalidade para que ela permaneça na família como herança para a continuação do trabalho como sustentação da sua família. Muitos amigos, pessoas que eu conheci em Rolim de Moura, conheci de Paraná, Porto Velho, que vieram a falecer. Depois, infelizmente, acabaram perdendo a placa por questões que a legislação não dava essa segurança. Esta casa, cumprindo o seu papel, nós senadores, dizem até que nós aqui só aprovamos e trabalhamos em cima de medida provisória. Mas eu quero dizer que, de vez em quando, entra um projeto de lei aqui, a gente também aprova. Quando entra, quando tramita, nós corremos atrás, nós cobramos, porque é de interesse da população. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse profissional, taxista, trabalha a vida inteira. E no caso de um acidente, como eu falei agora há pouco, ainda por questão de saúde venha a faltar, este único patrimônio tem um valor no mercado paralelo. Mas não tem absolutamente qualquer legalidade num amparo legal. Não tinha. Imagine, senhoras e senhores senadores, o estado de desespero que se deparava aquelas famílias quando na morte do dono da permissão. Não tinha antes qualquer amparo do Estado. Não tinha legalidade. Não tinha. Não existia legalidade para poder repassar esse bem, essa placa, esta concessão para os demais membros da família. Esta regulamentação é agora ampliada e com atendimento nos 4 cantos do país, pois na forma antes determinada trazia problemas de todas a ordem aos municípios. À vista o seu comércio informal, lembrando que estamos na véspera dos grandes eventos internacionais em nosso país, igual a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos e tantos outros. Indispensáveis, esses profissionais são indispensáveis para o nosso atendimento nessa demanda futura. Parabenizo a todos os profissionais de meu estado de Rondônia. Parabenizo aqui todos os taxistas. São parceiros, companheiros de todas as horas. Vale ressaltar que esses taxistas que realizam o serviço de transporte intermunicipal estavam há anos mobilizados em defesa da regulamentação desta atividade, visando acabar com uma série de dificuldades que esses profissionais enfrentam diariamente, inclusive com relação às empresas de transporte coletivo e com o fisco estadual, buscando garantias e apoio para uma atividade que transporta diariamente mais de 3 mil pessoas, mas que não contava com a devida regulamentação profissional. O que quer dizer com isso? 8 anos consecutivos como governador do estado de Rondônia. Os taxistas em meu estado trabalharam fazendo o trabalho
percorrendo não só o perímetro urbano, mas também se deslocando para os demais municípios vizinhos. Nós, em momento algum, colocamos polícia como foi feito no passado. Como hoje, infelizmente, já está começando a acontecer novamente no presente. Triste. Quando nós vemos pessoas, quando nós vemos órgãos públicos querendo defender alguma empresa, algum interesses individuais ou particulares. Enquanto que nós precisamos, se o táxi sai da cidade de Rolim de Moura e vai para Ji-Paraná, ou de Ji-Paraná vai para Porto Velho, está transportando o passageiro. E o passageiro é que tem o direito na Constituição de ir e de vir. Tem o direito de escolher se ele quer andar de táxi ou quer andar de ônibus. Bom, se ele está andando de táxi, é porque no mínimo a passagem de táxi está igual a de ônibus. O que os donos das empresas de ônibus precisam fazer? Diminuir o preço da passagem. O preço da passagem, a exemplo do nosso estado, você compra uma passagem de Porto Velho para Cuiabá, praticamente ela é mais barata de quem sai de Porto Velho para Ji-Paraná. Você compra uma passagem de Porto Velho para Rolim de Moura, ela fica mais cara, é o inverso. A passagem para Cuiabá, a passagem para Pontes de Lacerda, a passagem para Cáceres, ela é mais barata você comprando para fora do estado do que você andando dentro do estado. É com isso é que acaba dando essa oportunidade para que os taxistas possam fazer o táxi lotação. Que eles possam ficar transportando os passageiros. Mas alguém diz, mas não é táxi lotação, eu sei que não é. Estou dando aqui como exemplo. Mas simplesmente eles estão trabalhando, estão transportando o passageiro que escolhe, por sua livre escolha e vontade, para poder, se ele quer andar de táxi ou quer andar de ônibus. Mas para poder andar de ônibus, nós precisamos ter uma passagem mais barata. Destaco mais uma vez a atuação precisa, sensível e determinante do seu relator Renan Calheiros, em sua árdua luta para a aprovação do projeto. Esta matéria, sim, segue para a sanção presidencial, como disse agora há pouco. Sei que a nossa excelentíssima presidente Dilma é uma mulher com grande sensibilidade social e política, e que seu maior compromisso, o fortalecimento de instrumento que resguarde um projeto de justiça, notadamente a social em nosso país. Em esse comunicado que eu tinha, nesta área específica, senhor presidente, que é nas áreas dos taxistas. Não é só para os taxistas de Rondônia, é o taxista do Rio Grande do Sul, é o taxista do Paraná, é o taxista de São Paulo, o taxista do Amapá, Capibiribe, é os taxistas do Brasil lá fora. Hoje, eu vejo na oportunidade desse trabalho que nós fizemos aqui nessa casa, na aprovação desse projeto. Hoje nós vemos a oportunidade de gerar mais emprego. É isso que a gente precisa. Concedo a palavra para o meu nobre colega, senador Capibiribe. Obrigado, senador Cassol. Eu fui prefeito da minha cidade e, na época, senador Paim, nós regulamentamos essa transmissão de concessão pública entre os familiares dos motoristas de táxi. Eu acho que essa é uma grande conquista e agora se nacionaliza a lei, porque várias prefeituras do país afora já entenderam, vários prefeitos entenderam que muitas das vezes o pai, e é muito normal em todas as atividades, em todas as profissões, que o filho suceda o pai. E, claro, eu já me manifestei aqui, fico muito feliz com a decisão do Senado, e a nossa expectativa, toda hora que eu ando de táxi aqui em Brasília, e os motoristas de táxi me perguntam, e a presidente vai sancionar? Eu digo, olha, eu não tenho a menor dúvida que vai sancionar e vocês vão ter esse direito garantido, vocês vão ter uma lei para protegê-los. Eu acho que eu lhe parabenizo pelo discurso, me associo a essa alegria de ter aprovado um projeto que garante, digamos, era um sonho, um desejo de todos os profissionais, de todos os estados brasileiros, como você bem disse ainda há pouco, e lhe felicito pelo discurso. Obrigado. Com certeza, nobre colega,
o entendimento de todos. Foi por isso que no dia da aprovação, no último dia 5, vários oradores ocuparam essa tribuna e, a pedido naquele momento, o presidente pediu que alguns oradores deixassem por uma próxima oportunidade. Por isso que eu estou utilizando a tribuna hoje, nesse dia, dizer que eu fico feliz. Eu cumprimento Vossa Excelência, e de fato eu fui um dos que pediu lá de baixo que a gente votasse o projeto e comentássemos depois. Mas cumprimento pelo apoio que o senhor deu ali, o senador Capiberibe, e depois comentaram a importância como nesse momento. É por isso que eu fiz questão de aproveitar ainda esta semana, fazer esse discurso. Ontem estava programado, mas não foi possível por causa da sessão do Congresso Nacional. Nós estamos aqui com um trabalho árduo para poder fechar o ano e votar o orçamento ainda na semana que vem. Nos próximos dias nós temos pela frente aí já as festividades de Natal, do Ano Novo, mas ao mesmo tempo nós tivemos hoje aqui, além dessa aprovação dessa casa, desse projeto tão importante, que eu fico feliz. Então deixo aqui meu abraço a todos os taxistas do Brasil, deixo aqui meu abraço a todos os taxistas do meu grande estado de Rondônia, estado rico, estado forte, e espero que os taxistas agora possam, com essa nova lei também, dar mais emprego, contratar mais gente para que nos finais de semana, nos feriados, nas festas, eles possam poder aproveitar mais pessoas que estão, entendeu, muitas vezes desempregadas. Mas ao mesmo tempo nós tivemos hoje uma reunião com a ministra Gleice Hoffmann, nossa colega aqui também senadora, e ao mesmo tempo com demais senadores e deputados federais. Infelizmente, nós temos situações no governo que eu não consigo entender, como o próprio governo muitas vezes não se entende. É o Ministério da Agricultura, juntamente com o IBAMA, baixando resoluções, baixando decreto, cortando alguns agrotóxicos, até eu concordo, mas antes devia discutir com o setor produtivo. E aonde eles estavam alegando é por causa das abelhas, que se fala muito das abelhas. Eu concordo também em parte, mas nós temos que lembrar que o setor do agronegócio, o setor produtivo, é que segura o Brasil. Já imaginou se os nossos produtores parar de plantar? Já imaginou se os nossos produtores diminuírem 50%? Se nós não conseguimos reverter este decreto da pulverização no cerrado, na produção de soja e algodão, a nossa balança comercial no ano que vem vai para o beleléu, vai para o espaço, porque nós temos muitas pragas na soja, no algodão, que não tem como conter, a não ser com aviação, passando o agrotóxico para poder combater elas. Mas ao mesmo tempo, quando se trabalha com planejamento, quando se convida, e aí que nessa audiência pública também, e depois com a ministra, e ela foi muito atenciosa, eu quero aqui deixar meu abraço para a ministra Gleice Hoffmann, que assumiu para si essa bandeira, essa interlocução junto com o Ministério da Agricultura e o IBAMA, juntamente com os produtores de algodão e de soja e os sindicatos, que eu represento, a Federação dos Produtores de Soja e de Algodão, onde estava presente a imagem dos grandes produtores e parente, o irmão do Blairo Maggi, nosso senador da República, aonde vem o próprio IBAMA, coloca de goela abaixo um decreto já com validade pelos próximos dias. Esse decreto, se permanecer da maneira que está, primeiro, não foi feito com planejamento. Os nossos agricultores já venderam a produção, a safra futura, já venderam. Ao mesmo tempo, as fábricas, senhor presidente, e no Rio Grande do Sul tem muitas fábricas de implementos agrícolas, hoje não tem nem plantadeira para atender a demanda que tem. Não tem plantadeira. Eu falo isso pela reivindicação, pela busca no meu estado, por plantadeira que não tem. Como é que do dia para a noite, um produtor de soja de 30 mil hectares, de 10 mil hectares ou de 50 mil hectares, vai substituir o avião do dia para a noite com a máquina, com pulverizador? Outra coisa, em tempo de chuva, que a camada já está concentrada com qualquer quantidade de água, e ao mesmo tempo, muitos desses tratores estarão atolando e muito da produção agrícola estará perdendo. E a dificuldade é maior ainda, senhor presidente, é que ao mesmo tempo que o IBAMA baixa um decreto com o Ministério da Agricultura, proibindo o agrotóxico,
eu fico pasmo aqui, a Anvisa, do outro lado, não consegue liberar o que está na gaveta. Não consegue liberar um substitutivo, não consegue liberar um similar, com menor custo, na tecnologia que nós vivemos hoje, senhor presidente, no mundo moderno, com a Embrapa que está aí junto no dia a dia. O que nós temos no mercado, nós já temos produto para poder colocar com menor impacto. Mas, infelizmente, aí a Anvisa também não funciona. A Anvisa, para poder passar lá, tem produto de agrotóxico aqui, que só tem um no Brasil. E é o mesmo. E tem lá mais 10 para ser aprovado e nenhum passa. Eu quero saber qual é o esquema. Eu quero saber o que tem por trás disso. Eu quero saber quem é que está sendo beneficiado. E, com certeza, a nossa Comissão do Meio Ambiente e Fiscalização, nos próximos dias, nós teremos essas informações na mão. Por que nós precisamos disso? Precisamos que a Anvisa, o IBAMA e o Ministério da Agricultura trabalhem em conjunto, se entendam entre si e tirem então do mercado um produto, mas que substitua por outro, com menos impacto ambiental ou mesmo com a preservação maior das abelhas, que é fundamental, porque nós temos ter no país para a produção também de mel, que a produção de mel é grande no meu estado de Rondônia. No meu estado de Rondônia, não tem pulverização praticamente de avião, a não ser no município de Vilhena, pouca coisa. A maioria ainda dá para fazer com pequenos tratores. Mas nessas grandes plantações não tem jeito, senhor presidente. O risco que nós corremos. Não tem equipamento. Nem a indústria está preparada para isso. E nós estamos vendo pela frente que todo o esforço que a presidente Dilma está fazendo para estimular a economia, manter o nosso crescimento em alta, para gerar emprego, oferecendo juros abaixo do valor que foi comercializado até poucos dias, até poucos meses atrás. Taxa Selic nunca se viu tão baixo, com 7,25%, se não estou enganado aí de cabeça, como também juro do FNO até 2,5%, a 5%, tem juro de tudo quanto é tipo. Isso nunca aconteceu no nosso Brasil. E aí, ao mesmo tempo, a indústria não está preparada para fornecer esses equipamentos. Então, de um lado, o governo federal estimula a indústria, mas de outro lado, a gente vê com tristeza que os órgãos deviam estar se entendendo, as autarquias, os ministérios deviam estar se entendendo entre si, discutir com a classe, discutir com quem produz, para depois sim botar no papel e dar oportunidade de fazer a substituição ou fazer a correção ou, ao mesmo tempo, trocar por outro similar com menos impacto ambiental. Esse é o trabalho que nos cabe, mas, graças a Deus, a ministra absorveu para si, já constituiu esse grupo de trabalho a partir de semana que vem e já está a equipe trabalhando na segunda-feira e nós esperamos que nos próximos dias conseguimos resolver mais esse problema contra os produtores. Eu não consigo entender. Aqui no nosso país nós não temos incentivos, subsídios para a agricultura. É só peia, é só fumo de um lado, é cacete de outro lado. E para quem produz, eu queria ver esses que simplesmente só que usam a caneta, ou que estão acostumados só em sala de ar-condicionado, ou que estão acostumados só a olhar Brasília, por lago, para as praças floridas, que começasse a debater um pouquinho mais, discutir um pouquinho mais com quem produz, com quem faz a diferença, com quem acredita nesse país e com quem acredita na produção que tem. É por isso que a nossa manifestação foi em conjunto, foi tanto com a Câmara dos Deputados como também com os senadores, trabalhando na Comissão de Agricultura para poder defender. Porque hoje é o pessoal do Mato Grosso, amanhã o pessoal de Rondônia, depois da manhã não sei quem. Da mesma maneira que fizeram, senhor presidente, proibir plantar cana na região norte. Para aí. Cana, tu planta em qualquer lugar, agora tem que proibir o desmatamento para plantar cana. Aí eu concordo. Agora, se plantar cana, ou se plantar abóbora, se plantar milho, se plantar feijão, se plantar soja, cada um tem que plantar o que dá mais rentabilidade, o que dá mais resultado. É isso que eu tenho defendido, é por isso que eu quero aqui deixar meu abraço, minha gratidão. Final de semana está próximo, nós, todos os deputados e senadores, temos sempre trabalho nas nossas bases, no nosso estado, mas ao mesmo tempo quero sempre agradecer a Deus por tudo que tem propiciado na minha vida.
as pessoas continuem orando pelas autoridades, para que Deus continue nos abençoando, dando saúde e paz. O resto nós corremos atrás. Um abraço, obrigado.